Olá, meus amigos, estamos começando mais um Proseando nas Gerais e hoje a minha convidada já está aqui, sentadinha ao meu lado, é a médica e blogueira. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, Ariadna Janice. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Denis. Gostei demais de estar aqui, né? Da gente prazer poder. É nosso. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Que bom. Seja bem-vinda e vamos começar a nossa prosa já curioso. Quero saber se você é daqui de Montes Claros mesmo, se é, quem é a família. Eu nasci em Montes Claros, a minha mãe também é daqui, mas o meu pai não é. A família dele é de fora, de Juiz de Fora. Uhum. Ele veio, né, morar aqui em Montes Claros, conheceu a minha mãe, se casaram e ele se estabeleceu aqui em Montes Claros. Com aquele sotaquezinho meio carioca, do Juiz de Fora, não? Quando eu conheci meu pai, ele já não tinha esse sotaque, já tinha se acostumado, né, com a cidade, ele já tinha se acostumado com a cidade. A gente vai para Juiz de Fora, a gente se sente no Rio. Justamente. Mas ele conversa baianeiro igual a gente Baianeiro mesmo. igual a gente. Tá bom demais. Eu tive que me adaptar, também sou do sul de Minas. Me adaptei ao clima e ao sotaque, porque o clima também aqui não é fácil. Não, o clima daqui é quente igual o povo do norte. É verdade. Né? Filha única? Não, nós somos 4, né? Então eu tenho 3 irmãs. Todas mulheres lá em casa, somos uma mulherada só. Uma mulherada só. Somos assim bem amigas, né? Muita diferença de idade? Só a minha irmã mais nova, que a diferença é de 5 anos, né? Eu sou a terceira, eu sou a filha número 3 do meu pai. Ele fala assim, a filha número 1, filha número 2, a gente chama ele de Silvio Santos, né? O Silvio Santos tem mania de falar assim, essa é a minha filha número 1. É verdade. Aí essa é a minha filha número 3. Então, a minha irmã, que é a filha número 4, ela é 5 anos mais nova do que eu. Mas as outras é assim, 2 anos de diferença. Então eu imagino que devia dar quase formação de quadrilha, como eu já comentei por aqui em outros casos, tudo juntinho, tudo pertinho. Na hora que juntava, ou quebrava tudo, ou era uma calmaria só? Era mais ou menos. Quando era para quebrar, todo mundo se unia para quebrar, né? Quando era para ser uma calmaria, todo mundo se unia. Mas a gente foi assim, a gente era crianças, né? Assim, e somos agora adultas, que somos bem unidas e nós gostamos assim de compartilhar tudo que a gente tem umas com as outras, né? Sim. Então a gente acaba convivendo, apesar de que eu tenho 2 irmãs que não moram aqui hoje, né? Eu tenho uma irmã que mora na Austrália. Na Austrália? Isso, ela tá morando na Austrália, e uma outra que mora em Belo Horizonte, que é casada e mora lá. Mas quando se encontra é uma festa só, né? Imagina na Austrália fazendo criação de canguru por aí, não. Pode estar assistindo a gente, porque você sabe que aqui pela TV Gerais Digital dá para assistir lá online junto com a gente. Tá assistindo aí. Eu vou passar para ela assistir. Passa para ela, porque a gente vai saber. Eu quero ganhar um canguruzinho de presente, tá bom? Vou levar pro Vitor. Mas aí, como é que era essa infância? O que vocês curtiam brincar? Como é que eram as brincadeiras assim, quando juntavam só as irmãs? Não vamos contar as amigas, não. A gente brincava muito de boneca, né? Brincávamos de casinha. As mulheres eram criadas para isso. Hoje não, hoje tem uma diferença. Hoje o brinquedo, ele é unissex. É unissex. Antes a mulher tinha que aprender a brincar de casinha para ser dona de casa depois. Para ser dona de casa, né? Então a gente aprendia a brincar de casinha, ganhava muita boneca. Mas eu sempre gostei um pouco de brincadeira fora desse universo feminino. Eu sempre, era meio moleca? Eu era meio moleca, eu sempre fui meio moleca, assim, eu sempre gostava de misturar na rua com os meninos também. Jogava bola, não? Jogava, né? Era bola, era queimada, naquela época a gente jogava um jogo chamado queimada, né? A gente nem vê isso hoje mais. Nem tem como brincar na rua, né? Como é que brinca na rua com essa violência, com esse movimento? É mais complicado que na época que a gente brincava, então né? A gente andava de patins, vôlei, né? Tinha várias brincadeiras infantis que a gente brincava assim na rua. Eu gostava muito de brincar na rua também. Era o mais divertido. Era o mais do que dentro de casa. divertido, né? Era bem divertido. E as amigas que costumavam se juntar a essa gangue aí? Quem eram as amigas? Da infância. Da infância, né? Então eu tinha que seriam as vizinhas, né? Tinha a Andréia, tinha a
Ariadna, que era uma xará minha. Tinha só uma xará sua? Tinha minha xará. Um nome tão difícil. Já ia comentar, eu conheço você e Ariadna Muniz. Isso. Só, no mundo. Eu nunca vi outro falar no nome de outra Ariadna. Pra te falar a verdade, no meu quarteirão, quando eu era entre a infância e adolescente, no meu quarteirão éramos 3 Ariadnas. Um quarteirão só. Era o nome da época, então. Era o nome da rua, vamos falar assim. Mas muita coincidência. A gente até brincava, nós somos as 3 Ariadnas de Montes Claros que moramos no mesmo bairro, na mesma rua. É verdade, que mas era muita impressionante. coincidência. Mas assim, a gente brincava dessas brincadeiras mesmo, né? E gostávamos muito de gravar naquelas fitinhas, né? Fita cassete. Música de rádio, colocava lá, enquanto o locutor estava falando, pá! Né? Então, assim, tinha várias brincadeiras, né? Gostávamos de várias brincadeiras mesmo. Mas eu acho que a mais prevalente eram as brincadeiras de rua. Eu acho que na época da minha infância a gente era uma criança feliz. Que maravilha! A gente era bom, criança viu? feliz. E eu vou falar uma coisa, atenção, Diego Dutra, nosso cineasta de Montes Claros. Fiquei sabendo que a Ariadna só não foi sua concorrente porque vocês gravavam, vocês faziam filmes, mas com fita cassete, ou seja, era só áudio, não tinha imagem. Não tinha imagem. Não era filme de cinema mudo, era cinema cego. Cinema cego, na nossa época era cinema cego. Eu falo que criança é tão criativo, né? A gente queria fazer filme, mas a gente não tinha uma câmera, então a gente tinha um gravador. Então a gente fazia o roteiro e gravava esse roteiro na fita cassete. Aí gravava um capítulo do filme, né? Uma tomada do filme, um capítulo, e ia lá na sala onde os adultos estavam reunidos, gravamos, pessoal, vem assistir o nosso filme. Todo mundo sentava para ouvir. Todo mundo sentava para ouvir, achava lindo. Então a gente gravava gravava o roteiro, tinha os personagens, era tudo muito, muito legal. E a gente fazia até a sonoplastia. A sonoplastia? Fazíamos a sonoplastia, cavalinho andando. A gente ia fazer uma tempestade, a gente pegava uma folha de papel e balançava para fazer tipo um trovão, aquelas coisas assim. Então a gente criatividade fantástica. Tinha muita criatividade. Né? Agora... Talvez seja porque eu também estudei no conservatório, a família inteira estudou, então a gente tinha essa questão da arte, né? No sangue e tudo. Era muito incentivado, né? No conservatório. Isso. Agora, uma notícia muito séria. A série mundialmente famosa Lost foi plagiada. Não é verdade? Verdade. Um dos seus filmes da fita cassete era a história de Lost. Era a história de Lost. Que nem sequer tinha inventado ainda. Né? Não vou nem falar a minha idade, mas imagine que há mais de 20 anos atrás, direto do túnel do tempo. Então nós criamos um roteiro com a queda de avião em uma ilha e nós fomos os sobreviventes daquela ilha. Estávamos procurando como sair da ilha. A gente foi fazer igualzinho o roteiro de Lost. Então, a primeira vez que eu assisti a série, quando começou a passar a série na TV, o primeiro capítulo da série, eu falei, eu conheço essa história. Falei com o meu esposo, eu falei, eu conheço essa história. Eu escrevi essa história. Aí ele vai dormir. Essa história é sua? Essa é a história. Aí eu fui contar para ele sobre essa história que a gente gravava e tudo. E ele ficou impressionado. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver. Claro que a gente gravou quase que só o primeiro capítulo de Lost. Nós não demos continuidade, né? Mas era assim, é muita coincidência, né? Como que o mundo gira e as pessoas acabam tendo as mesmas ideias. Impressionante. Vamos resgatar essa fita cassete, vamos pedir direito aos autorais agora para Hollywood. Vamos resgatar. E nessa época você sonhava em ser o quê? Cineasta? Piloto de avião? O que era? Não, apesar de a gente fazer o filme cego, eu queria ser cientista. Cientista? A questão da médica ali já estava embutida. Isso, eu gostava de fazer experiências, né? Assim, pegar uma lagartixa e abrir para ver o que tinha dentro e colocar... Coitada da lagartixa. Isso, e colocar nos potinhos, né? Como se fosse aqueles tubos de ensaio
né, do cientista mesmo, de laboratório. Eu achava aquilo fantástico quando eu assistia na televisão e tinha algumas dissecação séries, de ranzinhas. Eu achava incrível assim, o pessoal trabalhando com pesquisas, né, na TV. Então eu sempre fui muito curiosa. E aí eu acabei e achava que eu ia ser cientista. Maravilha! Eu aposto que no meio disso tudo tinha pelo menos um espaço. É tanta coisa criativa, né, que a gente imagina que as travessuras da época deviam ser dessas criatividades também, né? Sim. O que você costumava aprontar daquelas que deixavam o cabelo do pai branquinho? A gente aprontava. Assim, o meu pai e minha mãe, eles são muito tranquilos, né? Então eles não se incomodavam muito com as nossas travessuras, não. Ótimo, dava mais travessura ainda. Ou talvez nem ficavam sabendo, porque a gente faz travessura escondido. Lógico. Né? A gente acaba fazendo travessura escondida. Mas a gente gostava muito de passar trote no telefone. Telefone. Sim. Quando a gente tinha... devia ter uns 7 anos, a minha mãe comprou o primeiro telefone lá de casa. Então, na rua, basicamente, tinham 2 casas que tinham telefone. Aquele grandão de discar. E a gente adorava pegar aquele catálogo, olhar algum número e telefonar. Perguntando se era da casa de fulano, se fulano estava lá, inventava um nome qualquer, né, e passava aquele trote, fulano tá aí, não, então na hora que ele chegar aí, você avisa que eu liguei. Essa foi boa. Tem um carro verde aí na porta? Não, então já amadureceu. Justamente. Então a gente inventava, quem tá na linha? É fulano de tal. Não, então sai daí que o trem vai passar. O trem vai passar. Então esses trotes que era de criança a gente passava. Mas era bom, né? A gente acabava fazendo isso. E a questão da gente apitar a campainha da casa, né, e sair correndo, isso também a gente... Clássico. É clássico da criançada, então a gente também fazia isso. Bacana. Travessuras comportadas. Você falou de lagartixa, já teve gente aqui falando que matou, fritou e comeu para experimentar. Não, eu não comia, eu queria fazer a experiência. Só abria mesmo. Aí, tá vendo, Gregório? Pensa na Ariadna foi menos arriscada. Menos arriscada. A fase de adolescência acompanhou esse ritmo de aventuras, de criatividade que vocês tinham na infância? Porque geralmente a adolescência é um momento de revolução, rebeldia. Como é que foi a sua? É engraçado, eu acho que eu era mais atentada na infância. Acalmou na adolescência? Eu acalmei mais na adolescência. Mas eu tinha vamos falar assim, uma birra com a escola. Eu não gostava do estilo de aula, de se sentar, olhar o professor dar aula, eu achava aquilo maçante. Eu preferia estudar em casa. Estudar em casa, você mesmo lendo e anotando. E aprendendo, eu sempre fui muito autodidata. Então eu gostava de estudar em casa, eu preferia estudar em casa, eu lia muito. Ou seja, as notas da escola, o boletim era vermelho ótimo. Sangue, não, né? É ao contrário, o meu boletim era muito bom. É porque você compensava estudando em casa, o que não gostava de fazer na sala. Então, assim, eu ia para a escola e às vezes tinha aquele negócio, saía do horário, matava o horário, né, que o pessoal falava. Então, pulava a aula. Pulava a aula, né? E aí eu fazia muito isso na escola. Aí, às vezes, minha mãe tinha que ir lá, porque reunião a coordenadora a chamava, ela tá saindo da sala e tal. Mas eu era uma adolescente tranquila. Assim, eu era tranquila. Mas às vezes eu dava um trabalho nessa questão assim, da escola em relação a sair da sala. Mas estudava. Eu nunca tomei bomba na escola, sempre passava com notas boas. Não é à toa mas que é médica, né? Fazer medicina para você ver como é difícil. Mas as minhas colegas que me acompanhavam ficavam prejudicadas. Porque elas tinham o ritmo, você tinha outro. Eu tinha outro. As amigas eram as mesmas da infância? O trio Ariadna seguiu o rumo ou já era um outro grupo quando você chegou nessa fase? Não, mais ou menos, vamos falar assim. Porque na verdade a gente era 3 Ariadnas, mas eu não tinha muita amizade com uma delas, né? Ela era minha vizinha. Sim. Mas a gente morava perto da casa dos primos. Então a gente tinha uma turma de primos que a gente saía, jogava buraco, jogava
cartas, né? Buracos, a gente jogava vôlei na rua, andava de bicicleta, fazia passeios nos matos daqui de Montes Claros, na serra, perto de rio, fazia piquenique, que a cidade não era tão grande ainda, né? Isso, a gente fazia piquenique. Assim, piquenique na beira do rio, que maravilha isso. A gente ia para uns rios assim, que eu nem sei o nome, levava né, a enchia comida. A cesta de comida? De comida e ia. Então, assim, com os primos a gente fazia muito isso. A gente ia muito na Lapa Grande, né? Naquele parque que tem a gruta, assim, entrava naquela gruta, tentava aprofundar ali. Aprofundar, conhecer lá os paredões. Isso, a gente tinha muito isso que é uma coisa assim bem saudável. Como Montes Claros era muito quente, a gente ia muito em clubes também, né? Então era mais... Você era bem do tipo exploradora, não era só ciência, a curiosidade não era só na área da ciência, não. Você também gostava de explorar locais e pessoas. Isso, os ambientes, a gente sempre... E nesse meio tempo, porque adolescente chega um momento que é ruim, né? Você fala, mãe, me dá dinheiro para eu comprar aquilo, mãe, me dá dinheiro para comprar aquilo outro. A adolescente chega numa fase que gosta de ter o seu próprio dinheiro. Você começou a trabalhar cedo nessa fase ou seu primeiro emprego já foi mais adiante, depois de faculdade ou depois de formada no segundo grau? Não, eu comecei a trabalhar com 17 anos com meu pai, na gráfica. Ele tinha uma gráfica. Sim. E aí, eu fui, quando eu estava no terceiro ano, né, magistério, eu fiz magistério e fiz científico ao mesmo tempo. E eu não gostava de estudar e fazia 2 cursos, né? Isso que eu ia falar. Engraçado. Mas eu acabei indo trabalhar com meu pai, ele tinha uma gráfica, eu ficava lá no escritório para ele, né, pegando os pedidos e tudo. Mas antes de trabalhar com ele, eu tinha uma vizinha que ela vendia Avon. E aí foi uma revendedora Avon. Eu fui uma revendedora, sim, ela era. Então eu pegava a revista dela, levava para minhas professoras, apresentava. O que as minhas professoras compravam, ela me dava uma comissão. Não era uma revendedora, porque eu não era cadastrada, né? Eu era adolescente. Mas você ajudava a vender? Eu ajudava ela. Lá eu leva para sua professora, se alguém comprar eu te dou um pouquinho. Já tirava uma comissão ali. Isso. Aí eu sempre gostei de ter meu dinheiro, sempre gostei. O nome do seu pai? Aloísio. Aloísio. Seu Aloísio aí, ó, o senhor tá quase um Silvio Santos aí, tem que falar para ela, não é avô, é Jequiti. Justamente. Mas por falar em trabalho, não foi só isso não, esse foi só o primeiro passo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco mais, que a Ariadna não ficou só na medicina não, deu uma viajada aí nos empregos, a gente conta já já. Tem história, né, para contar, tem história. Tem história.